Na madrugada de 12 de março de 1985, 16 homens do Comando Vermelho foram encontrados mortos em diferentes pontos da zona norte do Rio de Janeiro. Todos executados da mesma forma. Todos com a mesma marca deixada nos corpos. A polícia levou 3 dias para conectar as mortes. Mas nas favelas, todo mundo já sabia. Alguém havia declarado guerra ao CV. E o motivo dessa guerra não era território, drogas ou dinheiro. Era uma mulher chamada Letícia Santos. Se você quer saber como tudo aconteceu, deixe seu like agora e ative o sininho. O ano de 1985 marca o auge da expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A facção, nascida nos presídios da Ilha Grande nos anos 70, já controlava dezenas de favelas. O tráfico de cocaína explodia, e com ele, a violência. Mas naquele março, algo diferente aconteceria. Letícia Santos tinha 23 anos e trabalhava como balconista numa farmácia da Tijuca. Cabelos cacheados, olhos escuros, sorriso fácil. Cresceu na Mangueira, criada pela avó depois que os pais morreram num desabamento. Conhecia as regras da favela: não se meter, não perguntar, não olhar demais. Mas Letícia chamava atenção sem querer. E desde agosto de 1984, ela namorava Rafael Costa, um dos 9 membros da família Costa que controlava pontos de venda no Complexo do Alemão. Rodrigo Mendes, conhecido como Digão, tinha 27 anos e era gerente de uma boca de fumo no Jacarezinho. Integrava o Comando Vermelho havia 5 anos. Frio, calculista, violento quando necessário. Digão viu Letícia pela primeira vez numa festa no Salgueiro, em janeiro de 1985. Não tirou os olhos dela a noite inteira. Não sabia que ela tinha dono. E quando Digão queria algo, não aceitava não. Nos dias seguintes, Digão apareceu na farmácia. Comprava coisas que não precisava. Voltava no dia seguinte. Deixava bilhetes no balcão. Letícia sabia quem ele era. Todo mundo sabia. Ela ignorou os primeiros avanços e contou tudo para Rafael. Rafael pediu para ela ter cuidado, mas não agir. Mexer com o CV sem necessidade era pedir problema. Enquanto Digão não ultrapassasse os limites, melhor deixar passar. Mas Digão ultrapassou. Uma tarde de fevereiro, ele esperou Letícia sair do trabalho. Ofereceu carona. Ela recusou com educação, dizendo que tinha namorado. Digão sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Namorado? Quem? Letícia hesitou. Sabia que aquela resposta mudaria tudo. Rafael Costa. O rosto de Digão endureceu. Todos conheciam os Costa. Eram respeitados, perigosos, independentes. Não faziam parte do CV, mas também nunca tinham confrontado a facção. Digão não disse mais nada. Entrou no carro e foi embora. Letícia respirou aliviada, achando que o problema tinha acabado. Estava enganada. Os Costa eram uma célula independente. 4 irmãos e 5 primos que controlavam pontos de venda no Alemão através de acordos e violência cirúrgica. Mateus, o mais velho, tinha 32 anos e comandava as operações com inteligência estratégica. Rafael, o caçula, tinha 25. A regra dos Costa era simples: família acima de tudo. Não se metiam com o CV. Não provocavam. Mas também não aceitavam desaforo. No dia 28 de fevereiro, Digão não conseguiu tirar Letícia da cabeça. A rejeição o consumia. E saber que ela estava com Costa transformou o desejo em obsessão. Para Digão, aquilo era desrespeito. Ele tinha poder, dinheiro, o CV por trás. Como uma mulher podia preferir um traficante independente? Naquela noite, Digão mandou 3 soldados do CV até a casa de Letícia. Eles bateram na porta às 2 da manhã. Quando a avó abriu, um deles empurrou a porta. Subiram até o quarto de Letícia. Acordaram ela. Mandaram recado. Tinha uma semana para terminar com Rafael Costa. Se não terminasse, eles iam terminar com ele. Letícia não dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, contou tudo para Rafael. Ele ouviu em silêncio. Quando ela terminou, fez apenas uma pergunta. Conseguia descrever os 3 homens. Ela descreveu cada detalhe. Rafael beijou a testa de Letícia, pediu para ela ficar em casa alguns dias e ligou para Mateus. Na tarde de 1º de março, os 9 Costa se reuniram numa casa no Alto do Alemão. Rafael contou o que havia acontecido. A invasão. A ameaça. O prazo. Mateus ouviu sem interromper. Quando Rafael terminou, o líder dos Costa ficou em silêncio por longos segundos.
Todos na sala sabiam o peso daquele momento. Responder significava guerra com o CV. Não responder significava aceitar humilhação. Mateus finalmente falou, voz calma mas firme. O CV invadiu nossa casa. Ameaçou uma mulher da nossa família. Isso não fica assim. Diego, um dos primos, fez a pergunta óbvia. Iam entrar em guerra com uma facção inteira? Eram 9 contra centenas. Mateus olhou para cada homem na sala. Não vamos guerrear com a facção inteira. Vamos mandar um recado tão claro que eles vão pensar 2 vezes antes de mexer com a gente de novo. Durante 9 dias, os Costa mapearam tudo. Levantaram informações sobre Digão, sua rotina, seus homens. Descobriram onde ele morava, onde operava, quem eram seus soldados mais próximos. Identificaram os 3 que invadiram a casa de Letícia. Mateus não planejava um tiroteio. Planejava uma operação cirúrgica. 16 alvos. Todos ligados diretamente a Digão. Todos na mesma noite. Execuções coordenadas que demonstrariam capacidade operacional superior. O recado seria claro: mexer com os Costa custava caro. No dia 11 de março, cada Costa recebeu sua função. Divididos em 3 equipes de 3 homens cada, cobririam diferentes áreas da Zona Norte simultaneamente. Rafael e 2 primos cuidariam dos 3 soldados que ameaçaram Letícia, além de 2 olheiros. Diego e 2 primos eliminariam 5 gerentes e soldados em diferentes pontos. Mateus lideraria a equipe que executaria Digão e outros 5 homens da cúpula local. Armas com silenciador. Carros roubados. Luvas. Nenhuma identificação. Rotas de fuga planejadas. Comunicação por rádio. Às 9 da noite, cada equipe saiu para a posição. A operação começaria à meia-noite. Deixe seu like agora se você está acompanhando cada detalhe. Zona Norte do Rio de Janeiro. Temperatura de 23 graus. Céu limpo. A cidade dormia sem saber do que estava prestes a acontecer. Rafael e os primos chegaram ao primeiro objetivo, um barraco no Jacarezinho. Lá dentro, 3 soldados jogavam dominó e bebiam cerveja. Rádio ligado baixo. Armas na mesa. Rafael bateu na porta. Quando um abriu, levou o primeiro tiro no peito. Caiu sem som. Os outros 2 levantaram alcançando as armas. Não tiveram tempo. 6 disparos. 3 corpos. Menos de 20 segundos. Rafael deixou um bilhete ao lado do corpo. Família Costa não esquece. Enquanto Rafael executava sua parte, as outras equipes agiam em sincronia perfeita. Diego eliminou 2 gerentes num bar da Pavuna. A equipe dele depois seguiu para mais 3 alvos em locais distintos. Cada operação durava menos de 3 minutos. Entrada, execução, saída. Profissional. Letal. Sem testemunhas. Em diferentes pontos da cidade, soldados e gerentes do CV caíam sem entender porquê. Alguns morriam dormindo. Outros morriam jogando cartas. Um morreu no chuveiro. Outro entrando no carro. Todos com tiros precisos. Todos com bilhetes da família Costa. Mateus deixou Digão por último intencionalmente. Queria que o responsável por tudo morresse sabendo o tamanho do erro que cometeu. 1h40 da manhã. Digão chegou ao apartamento em Bom Sucesso onde morava. Estacionou na garagem. Desligou o motor. Acendeu um cigarro, relaxado depois de um dia lucrativo. Não percebeu Mateus se aproximar silenciosamente por trás até sentir o cano da arma na nuca. Quando olhou pelo retrovisor, viu o rosto calmo de Mateus refletido no vidro. Você mexeu com a mulher errada. Ela é família Costa. Digão tentou falar. O disparo interrompeu. O corpo caiu sobre o volante. A buzina tocou por 3 segundos até Mateus puxar o corpo para trás. O bilhete foi deixado no painel. 16/1. Próxima vez pensem melhor. Todas as equipes completaram as missões. 16 homens mortos em menos de 2 horas. Os Costa se reagruparam em local seguro no Alemão. Ninguém ferido. Nenhum erro. Nenhuma testemunha. Mateus confirmou com cada equipe. Todos os alvos eliminados. Todas as mensagens deixadas. Queimaram as roupas, as luvas. Devolveram os carros roubados a locais afastados. Rafael sentou num canto, cabeça entre as mãos. Tinha matado 5 homens naquela noite. Fez porque precisava. Porque ameaçaram Letícia. Porque era família. Mas o peso estava lá. Mateus colocou a mão no ombro do irmão. Você protegeu sua mulher.
Protegeu sua família. Foi o certo. Rafael assentiu, mas não respondeu. Apenas olhou para o nada, processando o que tinha feito. 6 da manhã de 12 de março. O sol nascia sobre o rio. Os primeiros corpos começaram a ser descobertos quase simultaneamente. Moradores encontravam, ligavam para a polícia, que chegava e se deparava com a mesma cena: execuções profissionais, bilhetes assinados. Até às 9 horas, a Polícia Civil registrava 8 corpos. Até meio-dia, 16. Todos ligados ao Comando Vermelho. Todos mortos na mesma noite. Todos com a mesma assinatura. O delegado Arnaldo Ferreira, da Delegacia de Homicídios, reuniu a equipe. Não foi confronto. Foi operação militar. Alguém eliminou uma célula inteira do CV numa noite. E deixou o recado assinado. Quando a notícia chegou às lideranças do CV, a tensão explodiu. Gilberto Carvalho, conhecido como Beto Capilé, um dos comandantes da facção, convocou reunião de emergência. Reuniu 12 homens numa casa em Duque de Caxias. 16 mortos numa noite. Não era polícia. Não era confronto. Era guerra declarada. Beto Capilé tinha 43 anos e comandava grande parte das operações do CV na Zona Norte. Inteligente, pragmático, violento apenas quando necessário. Olhou para os homens na sala. Alguém aqui sabia que o Digão estava arrumando problema com os Costa? Silêncio. Mário Santos, gerente da Maré, trouxe a informação completa. Digão estava cortejando uma mulher. A mulher namorava Rafael Costa. Digão mandou 3 soldados dar um susto nela. Horas depois, começou o massacre. Beto Capilé fechou os olhos. Respirou fundo. A raiva queimava, mas ele não podia deixar a emoção comandar. Digão tinha provocado uma guerra por causa de mulher sem avisar a liderança. Agora 16 estavam mortos. Quantos são os Costa? 9. 4 irmãos, 5 primos. E conseguiram matar 16 dos nossos numa noite. Ninguém respondeu. A resposta era óbvia e humilhante. O Comando Vermelho precisava responder. Não responder significava mostrar fraqueza. Mas Beto Capilé era estrategista. Entrar em guerra total contra os Costa ia custar dezenas de vidas. A operação daquela noite provava que eram extremamente eficientes. Além disso, os Costa não queriam expansão territorial. Não ameaçavam o domínio do CV. Queriam apenas respeito. E Digão tinha desrespeitado primeiro. Beto Capilé propôs solução calculada. Iam atingir onde doía, mas de forma proporcional. A mulher, Letícia. Por ela começou. Por ela termina. Eliminamos ela e mais 2 Costa. 3 por 16. Mostramos que respondemos, mas não escalamos para a guerra total. Se você está tenso com essa situação, deixe seu like e compartilhe agora. Durante 5 dias, o CV procurou Letícia. Ela havia sumido. Rafael a escondeu no dia seguinte ao massacre numa casa em Nova Iguaçu, longe das favelas. Deixou 2 primos de guarda. Ela não sairia até as coisas se acalmarem. Mas o CV tinha recursos. No dia 17 de março, um informante viu um dos primos Costa comprando mantimentos demais em Nova Iguaçu. Seguiu até uma casa 2 ruas dali. 17 de março, 10 horas da noite. 6 homens do CV cercaram a casa. Não iam arriscar confronto direto com os Costa. Tinham outro plano. 2 deles jogaram coquetéis Molotov pelas janelas. O fogo se espalhou rápido. Madeira velha, casa sem manutenção. As chamas consumiram o térreo em minutos. Os 2 primos que guardavam Letícia tentaram sair pela frente com ela. Foram recebidos a tiros. Caíram na porta. Letícia, ferida, arrastou-se de volta para dentro. O fogo bloqueou todas as saídas. Ela gritou pelas janelas. Um vizinho viu e ligou para o corpo de bombeiros. Quando chegaram, 25 minutos depois, encontraram 3 corpos carbonizados. Rafael recebeu a ligação às 11h30 da noite. Um contato na polícia confirmou: casa incendiada. 3 mortos. 2 primos Costa e Letícia Santos. Rafael desligou. Sentou no chão. Ficou imóvel, olhando para o vazio, por 40 minutos. Não chorou. Não gritou. Apenas processava que a mulher que amava tinha morrido queimada. Então levantou, pegou o telefone e ligou para Mateus. Eles mataram a Letícia. Mateus já sabia. Já estava a caminho.
Madrugada de 18 de março. Os 7 Costa sobreviventes se reuniram. A dor dominava a sala. 2 primos mortos. Letícia morta. Rafael destruído. O irmão caçula queria sangue. Queria queimar favelas. Queria eliminar cada membro do CV que encontrasse. Mateus segurou Rafael pelos ombros. A gente matou 16. Eles mataram 3. Se continuar, vira guerra sem fim. Guerra que a gente não ganha. São centenas. A gente é 7 agora. Rafael afastou Mateus com violência. Então deixa passar? Mataram a Letícia e a gente fica quieto? A gente não deixa passar. Mas não entra em guerra suicida. Mateus tinha um plano. Um último recado. E depois, negociação. O líder dos Costa explicou. Iam até Beto Capilé. Pessoalmente. Propor cessar-fogo. Mostrar que podiam conviver sem conflito. Os Costa ficavam no Alemão. O CV ficava nas outras áreas. Respeito mútuo. Se o CV recusasse, aí sim seria guerra até o último homem. Mas Mateus apostava que Beto Capilé era inteligente demais para escolher esse caminho. Diego, um dos primos, questionou. Por que Beto Capilé aceitaria? Porque ele sabe que mesmo ganhando, vai perder muita gente. E no final, enfraquecer o CV contra outras facções. Ele é esperto. Vai aceitar. Rafael não concordou. Mas também não tinha melhor solução. Deixou Mateus liderar. Mateus conseguiu um número de contato do CV através de intermediário. Ligou. Deixou recado direto. Mateus Costa quer reunião com Beto Capilé. Sozinho. Para encerrar o conflito. Demorou 8 horas para o retorno. Quando ligaram de volta, a voz era de Beto Capilé pessoalmente. Você tem coragem, Costa. Ou é louco? Nenhum dos dois. Só quero acabar com isso antes que mais gente morra. Você matou 16 dos meus. E você matou 3 dos meus, incluindo uma mulher inocente que não tinha nada com tráfico. Silêncio na linha. Praça da Bandeira. Amanhã meio-dia. Sozinho. Se aparecer armado ou com alguém, você morre ali. Entendido. Mas vale para os dois lados. Vale. 21 de março, meio-dia. Praça da Bandeira, Zona Norte. Sol forte, 29 graus. A praça estava cheia. Gente indo e vindo. Ambulantes vendendo água, picolé. Ninguém sabia que 2 comandantes estavam prestes a decidir guerra ou paz. Mateus chegou 5 minutos antes. Sentou num banco de frente para a estátua central. Estava sozinho como prometido. Mas sabia que os irmãos e primos estavam espalhados, armados, prontos. Beto Capilé chegou pontualmente. Também sozinho. Também com homens posicionados. Os dois se reconheceram. Mateus não levantou. Beto Capilé caminhou até o banco e sentou ao lado. Ficaram em silêncio por quase 1 minuto. 2 homens responsáveis por 19 mortes em 2 semanas, sentados num banco público. Beto Capilé falou primeiro. Você tem coragem de vir aqui depois de matar 16. Não foi por prazer. Foi resposta. Seu gerente mandou invadir minha casa. Ameaçar uma mulher da minha família. O Digão foi burro. Não negocio isso. Mas você respondeu matando 16. Eu tive que responder. Matando uma mulher inocente. Matando 3 por 16. Fui generoso. Mateus cerrou os punhos, mas manteve voz calma. Podemos ficar nesse jogo até ninguém sobrar. Ou podemos acabar com isso agora. Beto Capilé olhou para o movimento da praça. Crianças correndo. Mães conversando. Vida normal continuando enquanto eles decidiam sobre morte. O que você propõe? Mateus colocou as condições de forma direta. Primeiro, o complexo do Alemão, nas áreas dos Costa, seria território neutro. O CV não entraria sem autorização. Segundo, os Costa não seriam alvo de retaliação futura. O que aconteceu ficava no passado. Terceiro, se qualquer membro do CV violasse esses termos, os Costa teriam direito de resposta sem quebra de acordo. Beto Capilé ouviu sem interromper. Sabia que estava cedendo. Mas também sabia que guerra total custaria dezenas de vidas. E o que você oferece em troca? Paz. Os Costa não mexem com o CV. Não vamos expandir. Não vamos causar problema. Ficamos no nosso território. Vocês no de vocês. E se eu disser não? Aí vai ser guerra até o último homem. E eu garanto,
Vamos levar muitos dos seus junto. 2 homens, um banco, e o destino de dezenas em jogo. Deixe seu like agora. Beto Capilé ficou em silêncio por longos segundos. Calculava riscos, custos, benefícios. Era líder porque sabia quando lutar e quando negociar. Finalmente estendeu a mão. Acordo. Mas com condição extra. Você não espalha que me fez recuar. Na sua área, conta o que quiser. Na minha, a versão é que decidimos fazer paz por respeito mútuo. Mateus entendeu. Era questão de reputação. Aceitou. Entendido. O aperto de mão durou 3 segundos. Nenhum dos dois sorriu. 19 pessoas estavam mortas. Não havia vitória. Beto Capilé levantou e saiu. Mateus ficou sentado mais 15 minutos. Depois foi embora. Nos dias seguintes, a notícia do acordo se espalhou. Cada lado contou sua versão. No alemão, os Costa tinham conquistado respeito através de força. Nas áreas do CV, a facção tinha sido generosa ao aceitar paz. A polícia continuou investigando. Nunca conseguiu provar nada. Testemunhas não falavam. Armas nunca foram encontradas. Os casos foram arquivados como homicídios não solucionados. O tráfico seguiu. A vida seguiu. Mas algo tinha mudado. Os Costa provaram que tamanho não era tudo. O CV aprendeu a não subestimar famílias menores. Para Rafael, o acordo não trouxe paz. Letícia estava morta. 2 primos estavam mortos. Nenhum acordo mudava isso. Ele se afastou da família. Bebia mais. Falava menos. O peso de ter matado 5 homens e perdido a mulher que amava o consumia por dentro. Mateus tentou ajudar. Rafael recusava. A dor era dele. E ele carregaria sozinho. Setembro de 1985. O Rio vivia a transição democrática. Nas favelas, a vida seguia o próprio ritmo. Para os Costa, os 6 meses após o acordo trouxeram estabilidade nos negócios. O CV respeitava os termos. Nenhum incidente. Mas Rafael continuava afundando. Perdeu peso. Os olhos sempre vermelhos. Começou a usar cocaína. Mateus tentou intervir múltiplas vezes. Rafael afastava o irmão. O vício piorava. A paranoia crescia. Rafael via Letícia em todos os lugares. Sonhava com um incêndio. Acordava gritando. A família assistia, impotente, à autodestruição. Rafael estava num bar em Ramos, território neutro, fora do alemão e das áreas do CV. Bebeu demais. A cocaína intensificava a raiva guardada. 2 homens entraram no bar. Rafael reconheceu um deles imediatamente. Mário Santos, o gerente da Maré que estava na reunião do CV quando decidiram ir atrás de Letícia. Não foi ele quem tocou fogo. Mas ele tinha participado da decisão. O ódio explodiu. Rafael levantou e caminhou até a mesa. Mário olhou e reconheceu. Ficou tenso. Rafael não disse nada. Puxou a arma. O outro homem com Mário tentou reagir. Rafael atirou primeiro. Depois mirou em Mário, que levantou as mãos suplicando. 3 disparos. Mário caiu. Rafael saiu do bar e desapareceu. Quando Beto Capilé recebeu a notícia, ligou para Mateus imediatamente. Voz controlada mas firme. Seu irmão matou Mário. Quebrou o acordo. Mateus fechou os olhos. Sabia que esse dia chegaria. Rafael estava em espiral descendente. Era questão de tempo. Ele não tá bem. Perdeu o controle. Eu resolvo isso. Você tem 24 horas para entregar ele. Se não entregar, o acordo acaba. E volta tudo. Beto, não precisa disso. Ele some. Sai do Rio. Fica como se tivesse morrido. Não funciona assim. Ele matou um gerente meus 6 meses depois do acordo. Se eu não responder, todos vão achar que podem fazer o mesmo. 24 horas, Mateus. Durante 12 horas, os Costa procuraram Rafael. Ninguém achava. Ele tinha desaparecido sabendo que vinha. Mateus reuniu os outros 5 Costa. A tensão era insuportável. Todos sabiam, ou entregavam Rafael, ou morriam todos. Diego verbalizou o que todos pensavam. Temos que encontrar ele. Tem que entregar. É a única saída. Mateus explodiu. Eu não entrego meu irmão. Então morremos todos. O CV vai varrer o alemão. São centenas contra 6. Você mesmo disse isso 6 meses atrás.
Família vem primeiro. Ele quebrou o acordo. Colocou todos nós em risco. A família inteira vai morrer por causa dele. Mateus não tinha resposta. Diego estava certo. Mas entregar o irmão era impensável. Diego achou Rafael numa casa abandonada em Bom Sucesso. Estava sozinho, sentado no chão, arma ao lado, garrafa de cachaça vazia. O primo entrou devagar. Mateus está procurando você. Rafael não olhou. Eu sei o que vem. Eu sabia quando atirei. Diego sentou ao lado. Por que fez isso? Sabia que ia quebrar o acordo. Eu vi ele ali. Lembrei da Letícia. Não consegui parar. Silêncio. O CV deu prazo até amanhã. Ou você, ou todos nós. Eu sei. Rafael levantou. Pegou a arma. Olhou para Diego. Diz pro Mateus que eu entendo tudo. Diz que não culpo ele pelo acordo. E diz que vou resolver isso do meu jeito. Diego segurou o braço do primo. O que vai fazer? Vou até o Beto Capilé. Vou me entregar. Mas nos meus termos. Ele me mata. Mas vocês continuam em paz. É o único jeito. Diego tentou argumentar. Rafael já tinha decidido. Saiu da casa e desapareceu na madrugada. Um homem decidindo seu próprio fim para salvar a família. Deixe seu like se você está emocionado com isso. Rafael conseguiu contato com o CV. Mandou recado. Rafael Costa quer se encontrar com Beto Capilé. Sozinho. Para fechar o assunto. Beto Capilé marcou. Casa em Cordovil, 6 da manhã. Rafael não avisou Mateus. Sabia que o irmão ia impedir. Às 6 horas de 5 de outubro, Rafael chegou à casa cercada por 20 homens do CV. Beto Capilé estava dentro. Quando Rafael entrou, os dois ficaram frente a frente. Você veio se entregar? Vim terminar isso. Você me mata. Mas deixa minha família em paz. O acordo continua para eles. Beto Capilé estudou Rafael. Viu um homem destruído. Alguém que já estava morto por dentro. Por que eu aceitaria? Porque é inteligente. Matar todos os Costa vai ser caro, barulhento, vai chamar atenção. Matar só eu resolve. Você se vinga, eu pago, todo mundo segue em frente. Beto Capilé pensou. Fazia sentido. E o Mateus aceita. Ele não sabe que estou aqui. Mas vai aceitar. Não tem escolha. Beto Capilé fez um gesto. 2 homens agarraram Rafael pelos braços. Rafael foi levado para o quintal da casa. O sol começava a clarear o céu de outubro. Cheiro de mato molhado. Pássaros cantando. Um dia normal começando para milhões de pessoas que não sabiam o que acontecia naquele quintal. Rafael foi forçado a ajoelhar. Um dos homens colocou a arma na nuca dele. Beto Capilé se aproximou. Última palavra. Rafael olhou para frente. Não para Beto Capilé. Para o horizonte. Fala pro Mateus que ele fez o certo com o acordo. Fala que a Letícia não morreu por nada. Ela morreu porque alguém amou ela o suficiente para queimar o mundo inteiro. Beto Capilé fez sinal. O disparo ecoou. Rafael caiu. O corpo foi deixado numa rua de Cordovil 2 horas depois. Sem bilhete. Sem mensagem. Apenas o corpo. O recado era claro. A dívida estava paga. Meio-dia de 5 de outubro. Mateus recebeu a ligação de um contato na polícia. Corpo encontrado. Identificação preliminar. Rafael Costa. Mateus não falou nada. Desligou. Sentou. Ficou imóvel por 1 hora inteira. Quando os primos chegaram, encontraram Mateus com olhos fixos na parede. Diego foi o primeiro a falar. Ele se entregou sozinho. Fez acordo com o Beto Capilé. Trocou a vida dele pela paz da família. Mateus fechou os olhos. Uma lágrima desceu. Apenas uma. Limpou e levantou. Vamos buscar o corpo. Rafael foi enterrado no cemitério de Inhaúma no dia 7 de outubro. A família compareceu. Alguns vizinhos. Ninguém do CV. Ninguém da polícia. Cerimônia simples. Sem padre. Sem discursos. Apenas silêncio e dor. Mateus ficou ao lado do caixão até todos irem embora. Sozinho. Falou baixo. Você não precisava fazer isso sozinho. A gente ia encontrar outro jeito. Mas no fundo, Mateus sabia que não ia. Rafael tinha feito a única coisa que salvaria a família. 1 semana depois, Beto Capilé mandou recado. O acordo estava mantido. A morte de Rafael encerrava todas as pendências.
Os Costa podiam seguir no Alemão sem interferência. Mas havia condição. Mateus teria que se encontrar com Beto Capilé para confirmar pessoalmente. 15 de outubro. Praça da Bandeira novamente. Mesmo banco. Mesmo horário. Os dois homens se sentaram. Beto Capilé falou. Seu irmão foi corajoso. Veio sozinho. Ofereceu a vida dele para salvar vocês. Mateus não respondeu. Ele não devia ter quebrado o acordo. Mas entendo que perdeu o controle. A morte da mulher destruiu ele. Vocês mataram ela primeiro. E você matou 16 antes disso. Esse jogo não tem fim, Costa. Ou acaba agora, ou nunca acaba. Mateus olhou para Beto Capilé. O acordo continua? Continua. Mas agora é diferente. Seu irmão morreu por esse acordo. Isso significa que você deve respeito ao sacrifício dele. Se quebrar de novo, não tem negociação. Entendeu? Entendi. Mais uma coisa. Se um dia eu precisar de algum favor, alguma informação, você vai atender. Nada que envolva matar gente da sua família. Mas informação, passagem, essas coisas, você colabora. Mateus pensou. Era uma dívida permanente. Mas era melhor que guerra. Acordo. Os dois apertaram as mãos. Levantaram. Seguiram caminhos opostos. Um acordo selado com o sangue de um irmão. Se você está acompanhando, deixe seu like e compartilhe. Os meses seguintes foram de reconstrução. Os 6 Costa tocaram os negócios. Evitaram conflitos. Mantiveram perfil baixo. Mateus carregava o peso. Cada decisão, pensava em Rafael. No que o irmão sacrificou para a família sobreviver. Letícia e Rafael viraram referência nas favelas. As versões mudavam. Cresciam. Algumas diziam 50 mortos. Outras diziam que Letícia era anjo. Outras diziam que Rafael matou centenas antes de morrer. A verdade era mais simples. Eram pessoas que amaram. Erraram. E pagaram. 40 anos separam 1985 de 2025. O Rio mudou. O Brasil mudou. Mas a essência dos conflitos permanece. Jovens continuam entrando para o crime. Mulheres continuam presas entre poderes que não controlam. Famílias continuam sendo destruídas. Os nomes mudaram. O Comando Vermelho se expandiu. Outras facções surgiram. Mas a lógica é a mesma. Território, respeito, poder. E no meio, pessoas comuns pagam o preço. Mateus Costa permaneceu no Alemão até 1992. Aos 40 anos, saiu do tráfico. Usou o dinheiro para abrir um mercado em Bom Sucesso. Casou. Teve 2 filhos. Morreu em 2003, aos 51 anos, de infarto. Nunca falou publicamente sobre março de 1985. No leito de morte, disse ao filho mais velho apenas: não deixe orgulho destruir o que você ama. Dos outros 5 Costa sobreviventes, 3 saíram do Rio nos anos 90. 2 permaneceram. Um morreu em 1997 num acidente. O outro ainda vive, mas se recusa a falar sobre aqueles dias. Beto Capilé continuou no CV até 1990, quando foi preso na Operação Rio. Cumpriu 12 anos. Saiu em 2002. Atualmente vive em local não divulgado. A avó de Letícia, que tinha 63 anos em 1985, morreu em 1991. Nos últimos anos, manteve o quarto de Letícia intacto. Acendia velas todos os dias. A farmácia onde Letícia trabalhava fechou em 1993. Hoje é uma loja de roupas. Ninguém lá sabe do que aconteceu. A casa em Nova Iguaçu foi demolida. O terreno ficou vazio por anos. Em 2001, construíram conjunto habitacional. As famílias que moram lá não sabem o que aconteceu naquele chão. O bar em Ramos mudou de dono 3 vezes. Continua funcionando. A mesa onde Mário caiu foi trocada. A mancha de sangue coberta com tinta há décadas. A Praça da Bandeira continua movimentada. Crianças brincam nos mesmos bancos onde 2 homens decidiram destinos. Não há placa. Não há memorial. É apenas uma praça. O complexo do Alemão mudou. Foi pacificado em 2010 com o PPS. Teleférico foi construído. Turistas visitam. Mas moradores mais velhos ainda lembram. Ainda contam sobre os Costa. Dos 16 homens do CV mortos pelos Costa, apenas 5 tinham mais de 30 anos. O mais jovem tinha 19. Todos deixaram família.
Vários deixaram filhos pequenos. Dessas crianças, pelo menos 7 entraram para o tráfico anos depois. Não por vingança, por necessidade, por falta de opção, por reprodução do ciclo. Letícia tinha 23 anos quando morreu. Sonhava fazer curso de enfermagem. Queria sair da favela. Ter vida simples. Nunca teve chance. Rafael tinha 25 anos quando foi executado. Era inteligente. Se tivesse nascido em outro contexto, poderia ter sido qualquer coisa. Mas nasceu onde nasceu. Teve as escolhas que teve. Os 2 primos Costa mortos no incêndio tinham 27 e 29 anos. Um tinha esposa grávida. A criança nasceu 2 meses depois do pai morrer. Hoje tem 40 anos. Trabalha como motorista. Nunca conheceu o pai. Mas carrega o sobrenome Costa. Violência gera violência. O erro de Digão matou 16 dos seus e mais 3 pessoas. Cada ação violenta criou reação mais violenta. Acordos salvam vidas. Mateus entendeu que vencer não era eliminar inimigos, mas garantir que sua família sobrevivesse. Beto Capilé entendeu que poder não é apenas força, mas saber quando usar essa força. Amor em contextos de violência é condenação. Letícia e Rafael se amaram genuinamente. Mas no mundo de traficantes e facções, amor se torna fraqueza que outros exploram. Sacrifício nem sempre é nobre. Rafael se entregou porque não conseguiu viver com culpa e dor. Mateus carregou o peso de ter aceitado esse sacrifício pelo resto da vida. Nenhum dos dois ganhou nada. Em 1985, o Rio saía da ditadura, mas as favelas continuavam sob outras leis. Lei do tráfico, lei da facção, lei da sobrevivência. Nesse contexto, 19 pessoas morreram porque um homem não soube aceitar rejeição, e outros homens responderam com a única linguagem que conheciam. 40 anos depois, o Rio mudou. As facções evoluíram. Mas nas favelas, tragédias como essa ainda acontecem. Diferentes nomes, mesma essência. Porque enquanto houver desigualdade extrema, falta de oportunidades, essas situações vão se repetir. Diferentes atores, mesmo roteiro. 22 vidas foram perdidas em março de 1985. 2 famílias destruídas. Tudo por orgulho, poder e amor no lugar errado. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Narrativas como essa precisam ser contadas para não serem esquecidas. E lembre-se, por trás de cada notícia de violência, existem pessoas. Pessoas com nomes. Pessoas que, em outro contexto, poderiam ter tido finais completamente diferentes. Até a próxima!